o Adilson Rodrigues, que é coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal. Ele está conosco no nosso estúdio em Brasília. Adilson, boa noite. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Adilson. Boa noite, Heródoto. Sempre uma honra participar do programa. Vocês imaginavam que, uma vez aprovado no Senado, o governo, através da presidente Dilma, fosse vetar o aumento que estava sendo prometido para os funcionários? Deste governo, não é nenhuma novidade esse tipo de postura. O governo tem feito ajuste fiscal à custa dos direitos dos trabalhadores em geral e dos servidores públicos em particular. E o corte já vem ocorrendo, né, desde há 9 anos, com a retirada aí de um direito fundamental, que é a reposição inflacionária à nossa categoria, que vem sendo negada desde 2006, e que o projeto busca pôr termo, busca pôr fim a isso. Já há um confisco no salário dos servidores judiciários que o projeto busca repor. Como é que você responde, então, quando o ministro Barbosa diz que não tem grana, não há caixa para poder bancar o aumento que foi aprovado no Congresso? Bom, esse é o mesmo argumento que o governo dá para negar educação de qualidade, saúde respeitosa ao conjunto da população brasileira. Dinheiro tem, nós somos servidores públicos, somos inclusive responsáveis por uma parte da arrecadação federal, onde o Judiciário Federal hoje arrecada aí próximo de 30 bilhões de reais para o governo, até um pouco mais que isso, através de cobrança aí de tributos e outras demandas. E o governo também hoje tem recursos que estão sendo drenados, jogados na lata do lixo para pagar juros e amortização da dívida, que ultrapassa mais de 1 trilhão e 356 bilhões, como foi realizado no ano passado. Então, o dinheiro tem, o problema é a prioridade do governo, em favorecer banqueiros e especuladores, em detrimento dos trabalhadores públicos, a população necessitada e o geral da população brasileira. Vou entender, então, que vocês defendem que o governo não pague os juros ou a dívida que tem com o sistema financeiro, com a dívida pública do país, é isso? A nossa Constituição determina a realização de auditoria pública para apurar se essa dívida é efetivamente devida e nesse montante. E o governo brasileiro, infelizmente, já desde 88, que a Carta Constitucional promulgada, ainda não fez cumprir esta determinação da Constituição. Tem até ação de preceito fundamental lá no Supremo Tribunal Federal que nós temos buscado o julgamento para forçar o governo a auditar a dívida e só aí sim, se for o caso, garantir o seu pagamento, se estabelecida como verídica. Neste momento, nós estamos disputando recursos para favorecer um direito, para garantir um direito que é fundamental, reposição inflacionária que está sendo negada aos servidores do Judiciário Federal em particular e aos servidores como um todo. Agora, dá para entender, quando o governo também diz que se o aumento for concedido a vocês, isso vai comer uma parte do ajuste fiscal que está sendo também defendido pelo governo no Congresso? O ajuste fiscal, como nós dissemos, vai favorecer aqueles que já são muito favorecidos com as políticas do governo. São banqueiros, especuladores, inclusive, que financiam as campanhas, inclusive a presidencial que saiu vencedora nas urnas. Isso é um problema, cujo resultado nós estamos vendo agora com as operações aí policiais que mostram esses vínculos, né? Quem financia determina, inclusive as relações promíscuas. Isso é um problema. E não é verdade que o gasto com funcionalismo, né, ou funcionalismo judiciário em particular, colocaria em perigo as finanças públicas. Adilson, caso se concretize, então, o que foi declarado pela presidente e pelo ministro Barbosa, ou seja, veto, né, a esse aumento, que tipo de reação a gente pode esperar dos funcionários federais? Nós estamos com uma greve instalada em todo o Judiciário Federal no país, nas suas várias instâncias, na Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral, que já foi instalada inclusive nos tribunais superiores aqui em Brasília. Essa greve iniciada desde o dia 10 passado, ela busca forçar a negociação e a resolução desse congelamento que vem confiscando o salário dos servidores do Poder Judiciário, que estão desde 2006 e até agora sem reposição efetiva da inflação. A reação já está em curso. Nosso comando de greve hoje indicou ao país a manutenção da greve para cobrar da presidente que ela não vete uma medida que ela vem, inclusive, desrespeitando a autonomia e independência do Poder Judiciário, para fixar a política salarial dos seus servidores e, com isso, garantir quadros qualificados para tocar os processos de interesse da população que tramitam nos vários órgãos do Judiciário. Isso quer dizer, então, que as questões relativas a salários dos servidores deveriam estar no âmbito do Poder Judiciário e não no âmbito do Poder Executivo, como a gente parece que está vendo isso?
Nós temos a ingerência do Poder Executivo querendo ultrapassar ali as prerrogativas dos demais poderes. O Executivo é o dono do caixa, o cofre, então é ele no final e por último que faz a liberação dos recursos. Mas cada um dos poderes, segundo a nossa Constituição, tem autonomia para fixar a sua política de pessoal e a política salarial no seu âmbito. O Judiciário já o fez, inclusive, com relação à magistratura, aprovando reposição devida aos magistrados o ano passado. A Presidente da República, inclusive, pegou carona nesse projeto dos magistrados, assim como os parlamentares, e aumentaram significativamente seus subsídios. Apesar da Presidente, por exemplo, não ter despesas com moradia, alimentação, transporte, que são bancados pelo erário, ela teve seu salário quase que dobrado. Então, o problema é que não se pratica aquilo que se teoriza. Ela teve aumento, os parlamentares tiveram aumento, os magistrados tiveram aumento, e isso não foi assegurado à nossa categoria, em particular no Judiciário, nem ao conjunto do funcionalismo federal. Adilson, qual é o salário básico de uma pessoa que entra no Poder Judiciário Federal? Com quanto ela recebe? Hoje, o início de carreira ali na carreira auxiliar judiciário, aí na casa de R$ 2.700. Sim, R$ 2.700. O topo da carreira, o nosso analista judiciário, que é a carreira de nível superior, depois aí de 13 anos, 15 anos de casa, chega ali a um limite de próximo de 12, 13 mil reais, o que é hoje metade do valor que é praticado nas chamadas carreiras correlatas, que tem as mesmas atribuições e as mesmas responsabilidades no Poder Legislativo ou nas carreiras aí de gestão do Poder Executivo. Então, o Judiciário hoje está sendo aviltado e desprestigiado. Tá, então deixa eu entender, começa com mais ou menos 2.200, 2.300 e vai até quanto? Nível superior, final de carreira, depois de 15 anos de casa, pode chegar a 12.500. R$ 12.500, é isso? 12, eu entendi, né? Exatamente. Agora, e como é que você acha que há um impacto na opinião pública quando o governo diz, olha, para poder bancar, nós vamos ter que aumentar a carga tributária, aumentar os impostos? Primeiro, conosco tramitam lá na Justiça Federal milhões de processos onde cobra-se os inadimplentes. A carga tributária é muito cara no nosso país e tem um problema da contraprestação devida. A população não recebe o serviço público na qualidade que ele espera e deseja, pela alta tributação que ele já paga. Então, sabemos indevido nesse momento a elevação da taxação, novas taxações, salvo aquela da grande fortuna e outros que o governo insiste em não implementar, para não criar conflitos com aqueles financiadores de campanha. Então, nós entendemos que não é preciso elevar a carga tributária. Tem espaço no orçamento atual para pagar a reposição devida aos servidores judiciários, assim como também aos servidores federais como um todo. Tá certo. Adilson, queria pedir que você ficasse um instantinho aí no nosso estúdio em Brasília. A gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no portal. Só um instantinho, por favor.